Airbnb, uma estrela da economia compartilhada, tornou-se um nome familiar, sinônimo de viagens acessíveis e aventuras locais autênticas. Desde seu início em 2008, transformou espaços vazios em oportunidades de renda para milhões de anfitriões ao redor do mundo. Com uma avaliação que ultrapassou os 30 bilhões de dólares, a empresa não apenas reformulou as expectativas de viagem, mas também alterou dramaticamente a paisagem urbana das cidades em que opera. No entanto, esse sucesso não veio sem seu preço. Enquanto muitos celebram a conveniência e a economia que o Airbnb oferece, crescentes tensões têm surgido nos bastidores urbanos. Cidades de Barcelona a Nova York têm visto uma onda de resistência local, com acusações de que o Airbnb inflaciona os preços de aluguel e comprime o mercado imobiliário, tornando a habitação menos acessível para os residentes permanentes. Em resposta, algumas das cidades mais visitadas do mundo impuseram regulamentações severas ou baniram completamente os aluguéis de curto prazo. Em reportagem publicada recentemente no renomado portal BBC, o prefeito de Barcelona, na Espanha, anunciou seus planos de proibir aluguéis de imóveis de curto prazo na cidade, a partir de novembro de 2028. A decisão pretende solucionar o que Calboni descreve como o maior problema de Barcelona: a crise de moradia que retirou milhares de moradores e trabalhadores do mercado habitacional devido aos altos preços dos imóveis. A medida irá devolver ao mercado de moradia os 10 mil apartamentos destinados atualmente a aluguel de curto prazo no Airbnb e em outras plataformas similares. Estas ações são fundamentadas em dados e relatórios que apontam para uma correlação entre a presença do Airbnb e a elevação dos custos de moradia. Por exemplo, estudos indicam que em áreas com alta concentração de aluguéis do Airbnb, os preços de aluguel e venda de imóveis tendem a subir significativamente, excluindo moradores de longa data de bairros antes acessíveis. Além disso, a transformação de residências em aluguéis de curto prazo frequentemente leva a um declínio da coesão comunitária, com menos moradores de longo prazo e mais visitantes temporários. Enquanto os anfitriões do Airbnb podem estar colhendo os benefícios de rendas adicionais, muitos residentes sentem o peso do que chamam de turistificação de seus bairros. As consequências sociais e econômicas dessas mudanças são profundas, levando a um debate acalorado sobre como equilibrar as necessidades dos turistas e dos cidadãos locais. Este cenário coloca uma questão crítica: o modelo de negócios do Airbnb é sustentável em sua forma atual ou necessita de uma transformação radical para coexistir pacificamente com as comunidades locais que o hospedam? O Airbnb nasceu de uma ideia simples, mas revolucionária. Em 2008, dois jovens empreendedores de São Francisco enfrentavam dificuldades para pagar o aluguel. A solução criativa que encontraram foi alugar colchões de ar em seu apartamento durante uma conferência quando os hotéis estavam lotados. O sucesso dessa empreitada não apenas ajudou a pagar o aluguel, mas também semeou as bases para que se tornaria uma das maiores disrupções no mundo de hospitalidade moderna. Esta ideia disruptiva rapidamente se transformou em um modelo de negócios global. O Airbnb possibilitou que qualquer pessoa com espaço extra pudesse se tornar um anfitrião, transformando a forma como as pessoas pensavam sobre acomodações de viagem. Não mais restrito aos hotéis tradicionais, os viajantes começaram a explorar bairros e experiências mais autênticas, muitas vezes a um custo significativamente menor. A expansão do Airbnb foi meteórica. Em poucos anos, ele se espalhou por mais de 190 países, oferecendo mais de 7 milhões de acomodações únicas. A plataforma não só diversificou as opções de hospedagem, mas também democratizou o acesso a viagens, permitindo que pessoas de diferentes espectros econômicos explorassem novos destinos. O impacto na indústria hoteleira foi imediato e profundo. Com sua flexibilidade e preços acessíveis, o Airbnb começou a competir diretamente com hotéis e pousadas, forçando a indústria a repensar estratégias e serviços. A conveniência e a variedade oferecida pelo Airbnb atraíram uma base de consumidores que valorizava tanto a economia quanto a experiência de imersão cultural proporcionada pelas estadias em residências locais. À medida que nos aprofundamos nos impactos do Airbnb no mercado imobiliário e os desafios de regulação enfrentados em diversas cidades, é essencial entender como essa inovação não apenas transformou a indústria hoteleira,
mas também começou a remodelar os tecidos urbanos de maneiras que seus criadores talvez nunca tivessem imaginados. A história do Airbnb é um testemunho do poder das ideias simples que podem evoluir para fenômenos globais, influenciando profundamente não apenas os mercados, mas também as comunidades e as legislações locais. À medida que o Airbnb cresceu, transformando-se de uma curiosa startup em uma gigante global do turismo, seus efeitos sobre os mercados imobiliários locais tornaram-se cada vez mais evidentes e controversos. Cidades ao redor do mundo começaram a sentir o peso de uma plataforma que, embora ofereça oportunidades econômicas, também traz consigo uma série de desafios complexos para a habitação e a regulação local. O impacto mais palpável do Airbnb pode ser observado nos preços de aluguel e na disponibilidade de moradia. Em muitas cidades populares entre turistas, proprietários optaram por transformar suas propriedades em aluguéis de curto prazo, atraídos pela perspectiva de lucros maiores comparados aos aluguéis tradicionais de longo prazo. Esta mudança reduziu significativamente o estoque de moradias disponíveis, levando a um aumento nos preços dos aluguéis e tornando cada vez mais difícil para os residentes locais encontrar moradia acessível. Estudos em cidades como Barcelona e Nova York mostram um aumento direto nos preços de aluguel em áreas com alta concentração de imóveis listados no Airbnb. Confrontadas com essas mudanças disruptivas, várias cidades começaram a implementar regulamentações rigorosas ou até mesmo proibições totais do Airbnb. O objetivo dessas medidas é mitigar os impactos negativos no mercado imobiliário e preservar a qualidade de vida dos residentes permanentes. Em Barcelona, por exemplo, o governo impôs limites estritos ao número de dias que uma propriedade pode ser alugada por ano, além de exigir licenças que são cada vez mais difíceis de obter. Em São Francisco, a cidade reagiu criando um registro obrigatório para todos os anfitriões, limitando o aluguel de curto prazo a não mais de 90 dias por ano. Em artigo publicado sob o título Peer-to-Peer Accommodation Networks, por Sarah Donicar, o capítulo 5 discute como vizinhos e comunidades locais proporcionam o pano de fundo para as experiências de viagem para os hóspedes, destacando que certamente há espaços para interações agradáveis e significativas entre esses grupos e os viajantes, que criam frequências adicionais e podem reviver áreas residenciais, criando uma existência para os lojistas locais. No entanto, vizinhos e as comunidades locais também suportam o peso dos efeitos secundários negativos originados do compartilhamento de acomodação. Os autores listam uma série de externalidades que se originam das mudanças que o aluguel de curto prazo afeta nos bairros, como, por exemplo, o fato dos hóspedes incomodarem os moradores locais por se perderem e perguntarem por assistência, consumindo recursos públicos, como vagas de estacionamento, o fato dos hóspedes deixarem de cuidar dos recursos compartilhados e geralmente não serem responsabilizados por suas ações porque não permanecem na comunidade. Além disso, as unidades de aluguel comercializados no Airbnb sem inquilinos regulares que distorcem a habitação de mercado, esgotando o mercado de aluguel e causando uma grande escassez de habitação a preços acessíveis. À medida que o Airbnb se integrou às estruturas urbanas das cidades, não trouxe apenas turistas e renda, também introduziu uma série de desafios sociais significativos. Com a crescente popularidade do Airbnb, muitos bairros viram uma mudança dramática em sua composição e no seu dia a dia. Residências que antes abrigavam famílias e residentes de longa data, agora servem como acomodações temporárias para viajantes. Isso não apenas altera o caráter dos bairros, mas também gera uma sensação de alienação entre os moradores. A constante mudança de visitante pode levar a uma diminuição na segurança percebida e um enfraquecimento nos laços comunitários que tradicionalmente fortalecem as vizinhanças. Os conflitos surgem frequentemente de questões práticas, como o aumento do barulho, a gestão inadequada de resíduos e um maior fluxo de tráfego. Esses problemas diários, embora pequenos isoladamente, acumulam-se para formar uma fonte significativa de tensão para os residentes. Em muitos casos,
Os moradores locais sentem que perderam o controle sobre seus próprios bairros, agora dominados pelas demandas e comportamentos dos turistas. Em reportagem publicada no The New York Times sob o título The Future of Airbnb, é destacado que o maior player no mercado de aluguel de curto prazo é o Airbnb, presente em mais de 220 países. Ao longo dos anos, seu crescimento desenfreado e a falta de transparência o tornaram alvo para tudo. Desde acusações de fomentar o turismo excessivo e transformar bairros anteriormente residenciais em zonas turísticas, até permitir festas barulhentas. A reportagem destaca que os desafios do compartilhamento de cada casa não envolvem apenas o distanciamento social e higiene. O turismo excessivo, o preconceito racial, a transparência das taxas e o controle da multidão nas festas também estão na mistura. A infraestrutura local, como parques, mercados e transportes, pode ficar sobrecarregada devido ao aumento do número de visitantes. Isso pode levar a uma degradação mais rápida dos serviços públicos que foram dimensionados para atender uma população residente, e não fluxos elevados de turistas. A longo prazo, isso pode resultar em custos mais altos para a manutenção e atualizações necessárias para atender tanto os residentes quanto os visitantes. À medida que os impactos do Airbnb se tornaram mais evidentes e perturbadores para as comunidades locais, uma onda de resistência e ativismo começou a tomar forma ao redor do mundo. Em várias cidades globais, residentes alarmados com a rápida transformação de seus bairros organizaram-se em movimentos. Por exemplo, em Barcelona, onde o número de listagens do Airbnb cresceu exponencialmente, moradores locais formaram coalizões para pressionar o governo a impor regulamentações mais estritas. Estes grupos têm frequentemente utilizado dados e estatísticas, como o aumento de 20% nos preços de aluguel atribuído à influência do Airbnb, para fundamentar seus argumentos e mobilizar a opinião pública. O ativismo contra o Airbnb também assumiu formas mais visíveis e diretas. Em Nova York, campanhas públicas e protestos foram organizados para destacar como aproximadamente 30% do aluguel de curto prazo pode estar violando as leis de zoneamento local, segundo relatórios oficiais. Esses ativistas trabalham para educar outros cidadãos sobre como o Airbnb pode estar afetando negativamente a disponibilidade de moradia a longo prazo e incentivando a especulação imobiliária. À medida que analisamos o impacto profundo do Airbnb nas cidades ao redor do mundo, torna-se evidente que a plataforma tem tanto moldado como sido moldadas pelas comunidades em que opera. O Airbnb não é apenas um serviço de hospedagem, é um fenômeno que desafiou conceitos tradicionais de moradia, turismo e comunidade. Primeiramente, o impacto do Airbnb nas cidades revela uma faceta dupla. Por um lado, proporcionou oportunidades econômicas significativas para milhares de anfitriões e ofereceu uma nova forma de experiência turística para visitantes. Por outro lado, levantou questões críticas sobre a sustentabilidade das comunidades locais, o aumento dos aluguéis e a transformação dos bairros residenciais em zonas turísticas, muitas vezes à custa da coesão social e da disponibilidade de moradia para os residentes de longa duração. As cidades, em resposta, tiveram que reavaliar suas políticas e regulamentações. A tentativa de equilibrar os benefícios trazidos pelo Airbnb com a proteção das comunidades locais ilustra a complexidade de governar a economia compartilhada. As legislações introduzidas têm variado amplamente, desde restrições severas até abordagens mais permissivas, refletindo a busca contínua por um equilíbrio justo. Para a empresa Airbnb e para os consumidores, as experiências dos últimos anos oferecem valiosas lições sobre inovação e responsabilidade. Para as empresas de tecnologia e economia compartilhada, é crucial considerar os efeitos a longo prazo de suas operações nas comunidades. Para os consumidores e cidadãos, há uma crescente necessidade de engajamento e participação nas discussões sobre como as novas tecnologias são integradas em nossos espaços de vida. Este é o momento para todos nós refletirmos sobre o tipo de cidades que queremos habitar no futuro. Engaje-se nas discussões locais, participe de audiências públicas ou simplesmente converse com seus vizinhos sobre os impactos da economia compartilhada.
Suas ações e voz são essenciais na moldagem de políticas que equilibram inovação com justiça e sustentabilidade comunitária. Compartilhe as suas experiências e opiniões sobre o Airbnb nos comentários abaixo e junte-se à conversa sobre como podemos construir comunidades mais integradas e sustentáveis.